O alfa, como eu falei, você traz um conhecimento seu, de mundo, de fora. O assunto, você está usando o conhecimento que está dentro da prova, do texto de apoio, com uma palavra-chave que o tema expôs, que a prova expôs inteiro. É essa a diferença. Entendeu? Por isso que o alfa ele tende a ser mais curto. Você fazia até um alfa de uma linha, ok, só para introduzir mesmo, dando aquela carinha sua para o texto. Que a marca de autoria é importante. Fala galera acima da média, tudo bem com vocês? Bom, como eu já falei em algum outro vídeo, eu, além da aula do cursinho que eu dou, eu também dou aula particular, né? Eu já falei para vocês em um outro vídeo. E o que acontece? Uma das minhas alunas do particular me permitiu que eu filmasse as nossas aulas para ter mais conteúdo para vocês mesmo, para que vocês acompanhem como funcionam as minhas aulas e vão aprendendo mais a partir daí sobre a redação do Enem. Então, o que eu fiz? A gente começou a filmar na última aula nossa, que foi a primeira aula de dissertação para o Enem, propriamente dito. A gente começou as filmagens dessas aulas e eu vou filmar todas as outras aulas que a gente tiver semanalmente para produzir conteúdo para vocês, beleza? Só que, como a gente teve um probleminha técnico, eu não consegui salvar a aula inteira para disponibilizar toda a aula para vocês, já consegui apenas um pedaço. Só que mesmo assim eu vou disponibilizar esse pedacinho para vocês, que já é um conteúdo para contextualizar vocês da nossa primeira aula e tudo mais, e a partir da segunda aula eu vou fazer o possível para disponibilizar a aula completa, beleza? Então fique aí com a nossa primeira aula de dissertação que eu tive com a Nath. O tema você tem que apresentar de forma inovadora, né? um caminho para resolver aquela questão. Só que, aí que tá, no tema você vai expor a sua opinião pessoal, em terceira pessoa, sempre em terceira pessoa, mas a sua opinião. Aqui no assunto, a gente está tratando de uma frase declarativa, de forma ampla. Aqui no tema, a gente está expondo o título, né, o tema lá que a prova deu. E aqui na tese você está opinando, dando a sua opinião sobre aquele tema. E aí o que acontece? Aqui, junto com a sua opinião, você traz uma solução genérica. É uma solução genérica, por exemplo. Então medidas devem ser tomadas para resolver tal problema. Entendeu? É genérico. Só você falou que medidas devem ser tomadas, mas não falou quais são essas medidas. O que vai instigar o leitor a continuar. Exatamente. E aí, essas medidas, você só vai especificá-las lá no final, na conclusão do texto. Entendeu? É bom que já cria um laçozinho. Exato. A gente vai amarrando tudo. E aí, o que acontece? Repara que isso aqui é uma estrutura. É um passo a passo porque é uma estrutura. O texto ele é montado igual um quebra-cabeça, ele tem suas partes. E aí é o que a gente chama de microestrutura. O texto como um todo, o texto inteiro, é a macroestrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a macroestrutura. A microestrutura é como se tivesse uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão dentro de cada pedaço, cada parte da macroestrutura. Entendeu? E aí vamos lá. Aqui no assunto que você estava falando, né, a gente tem citação de autores, pequenas narrativas, dados, informações históricas, essas coisas são sempre bem-vindas. Então, como que a gente faz? Vou encher de informação, tal, vai ficar uma frase gigante. Não. Não, você tem que tomar muito cuidado, porque eu vou dar um limite para você com relação às frases. Cada frase, 2 linhas. Isso aqui são períodos. Você viu, alfa, assunto, tema e tese. Cada um é um período. Quando você terminar cada uma dessas partes, o alfa, o assunto, tema, tese, cada um você coloca um ponto. Acabou. Terminou o alfa, ponto.
na mesma linha, assunto, ponto. Na mesma linha, tema, ponto. Na mesma linha, tese e acaba o parágrafo. Ok. É claro isso. Uhum. Cada período desse, 2 linhas, estourando muito 2 linhas e meia. Estourando muito Porque mesmo. senão fica muito Exato. Fica cansativo. Ó, o seu parágrafo ele vai ficar com 8 linhas se você respeitar essa regra das 2 linhas. Ok. 8 linhas é um excelente tamanho para uma introdução. E você pode fazer 8 linhas na introdução e 8 linhas na conclusão. Porque a introdução ela é o parágrafo essencial do texto. Sim. É onde você mostra tudo que você vai defender ao longo do texto. E a conclusão é onde você vai retomar os argumentos que você expôs no início do texto para depois dar a solução de forma efetiva. Então são os 2 parágrafos maiores. E os 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento podem ser menores. Ok? Então aqui, se você colocar citação de algum autor no assunto, é só a citação. Se você colocar algum dado, é só o dado. Não tentar misturar. Exato. Ou um ou outro, tudo moderado. O que a gente tem que aprender a fazer, né? Moderar o que a gente coloca no texto. Porque você jogar tudo de uma vez, não vai dar credibilidade, vai dar confusão. Entendeu? Às vezes domino bem o assunto, quero a verdade, de maneira completa, porque o Exato. leitor não fique confuso. E acaba. Você entendeu? É isso. Tentar não fazer isso. Então, o alfa você pode fazer uma frasezinha curta, uma linha e meia, entendeu? Pode ser mais curta. Só que eu recomendo 2 linhas para cada, para o parágrafo ficar equilibrado. Sim. Porém, se você pensa, ali eu vou escrever mais, vai passar um pouquinho de 2 linhas, no máximo 2 linhas e meia, como eu falei. Aí você pode ver se em alguma outra dessas frases, do assunto, ou do alfa, do tema da tese, se dá para tirar um pouquinho, para ficar menor também. Tentar deixar o parágrafo como um todo dentro das 8 linhas. Eu achei muito semelhante o alfa no assunto. Como faz com Vamos lá. O alfa, como eu falei, você traz um conhecimento seu, de mundo, de fora. O assunto, você está usando o conhecimento que está dentro da prova, dos textos de apoio, com uma palavra-chave que o tema expôs, que a prova expôs o tema. É essa a diferença. Entendeu? Por isso o alfa ele tende a ser mais curto. Você faz até um alfa de 1 linha, ok, só para introduzir mesmo, dando aquela carinha sua para o texto. Que a marca de autoria é importante. Ficou claro? Então vamos lá. E aí, gostaram? Bom, então é isso, gente. Na semana que vem eu vou tentar disponibilizar a segunda aula com a Nath completa. Beleza? Essa foi um pedacinho, porque como eu falei, tivemos uns probleminhas técnicos, mas a partir da semana que vem eu vou fazer o possível para disponibilizar as aulas completas para vocês. Ok? Um grande abraço e até semana que vem.